Fala galera, paz do Senhor Jesus, eu sou o Rafael e esse é o Biblicocast, o podcast mais bíblico que existe. E hoje a gente está aqui nesse sábado reunido para poder falar sobre um assunto que tem a ver com você, tem a ver com a gente, sobre coisas que muitas vezes nos impedem de viver os propósitos de Deus em nossas vidas. Vai ser um assunto bem legal, um assunto bem interessante para a gente estar comentando, então fica aí que logo após a vinheta a gente vai estar entrando nesse assunto. Biblicocast, estamos de volta pela graça e misericórdia de Deus, reunidos aqui nesse sábado, para a gente poder falar um pouco da palavra de Deus, meditar um pouco da palavra de Deus, através desse tema que Deus tem ministrado muito no meu coração, que são as coisas que nos impedem de viver os propósitos de Deus. Cara, existem coisas, atitudes, ações que nós estamos tomando que estão nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para nós. É verdade, existem coisas que nós estamos fazendo que estão nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para nós, os propósitos de Deus. E eu quero partir de um ponto, eu quero partir da carta de Paulo a Timóteo, para ser mais específico, da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a carta onde Paulo ele vai deixar alguns conselhos para o seu discípulo amado, né, para aquele que Paulo tanto cuidou, que Paulo tanto amou. Na sua segunda carta, uma carta que a gente pode ler como se fosse uma despedida de Paulo, ele vai deixar alguns conselhos para esse jovem obreiro que nesse momento estava pastoreando a igreja em Éfeso. Ele vai deixar alguns conselhos para Timóteo, que era um jovem obreiro. E eu quero partir desses conselhos, para ser mais específico, de 3 desses conselhos, para poder ministrar o seu coração e ministrar o meu coração sobre algumas coisas que nós estamos fazendo, que estão nos impedindo de viver os propósitos de Deus. Vamos lá, eu quero partir do capítulo 1, no versículo 6, onde Paulo ele vai dizer para Timóteo assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só, Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, existe um dom em você, um dom de Deus em você, e eu estou pedindo para você reavivar esse dom. Ou seja, deixou morrer, reaviva esse dom. O que acontece com a gente muitas vezes é que nós nos escondemos mediante o dom que Deus nos deu. Ou melhor, nós deixamos morrer o dom que Deus nos deu. Todo mundo foi chamado para algo dentro do reino de Deus. É claro que quando a gente fala de ministério e de chamado, propósito, todo mundo pensa só no pregar e no louvar, mas existem coisas que vão muito além. Seja alguém, muitas vezes você é alguém que era para estar aconselhando pessoas. Às vezes você era alguém que era para estar aconselhando jovens, liderando, aconselhando pessoas, amando, cuidando de pessoas, discipulando pessoas, ensinando pessoas, e Deus te deu um dom para isso. Deus te deu um talento justamente para que você cumprisse o seu propósito em Deus. E nós muitas vezes escondemos esse dom, deixamos morrer esse dom, enterramos esse dom e não vivemos o nosso propósito. Nós estamos nos impedindo de viver os propósitos de Deus. Deus entregou dons pra gente. É verdade. Deus entregou dons, entregou talentos para ser usados para a obra dele, para a glória dele. Só que acontece que, por alguma razão, por algum motivo, a gente em certo momento esconde e começa a deixar de lado esse dom que Deus nos deu. Não coloca em prática, não exercita, não procura evoluir. A gente está deixando morrer algo tão precioso e especial que Deus nos deu. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, reavive o dom que há em ti. Reaviva esse dom de Deus que há em ti, Timóteo. Timóteo, você cuida de pessoas, você é um pastor na igreja de Éfeso. Você precisa desse dom que Deus te deu. Deus te vocacionou para esse propósito. Deus te vocacionou para esse chamado. Acontece que muitas vezes, por conta de vergonha,
por conta de covardia nossa, negligência, nós deixamos de viver os propósitos de Deus. Nós simplesmente ignoramos os dons que Deus nos entregou. Eu conheço muita gente talentosa, de verdade. Eu conheço muita gente talentosa, muita gente com talento, que era para estar muitas vezes liderando, que era para estar louvando, que era para estar pregando, que era para estar aconselhando, que era para estar do lado ali discipulando pessoas, mas que retardaram o dom, ignoraram o dom, deixaram morrer. Cara, olha só, Deus muitas vezes te entregou um dom. E muitas vezes você se questiona por que eu não estou vivendo os propósitos de Deus. Porque você deixou morrer o dom. Você está enterrando o talento. Você está se auto-sabotando nesse caso. Rapaz, isso aí é forte demais. Olha só, Deus quer que você viva os propósitos dele. Ele te entregou um propósito, algo qual você deve dedicar a sua vida, e para isso ele não te deixou na mão, ele te entregou dons e talentos. Te entregou dons e talentos, te capacitando para essas coisas, para esse chamado que ele te deu. Só que por vergonha, por covardia, por medo, nós deixamos de viver, deixamos de cuidar desse dom. Nós não estamos vivendo muitas vezes o propósito de Deus para nós por conta dos dons que Deus nos deu, e nós não cuidamos, nós não buscamos evoluir, ou nós enterramos por medo. Deus te deu o dom de pregar e você enterrou. Deus te deu um dom de liderar e você enterrou. Deus te deu um dom para você aconselhar pessoas, ajudar pessoas a superar medos, e você enterrou. Olha só, a gente enterrar dons não tem a ver só com a gente, mas tem a ver com o próximo. Porque se Deus te chamou para aconselhar pessoas, existem pessoas que deveriam ser aconselhadas através do dom que Deus te deu. Se Deus te deu o dom, por exemplo, para pregar, existem pessoas que deveriam ser ministradas por algo que Deus te entregou, só que você enterrou o dom. E essas pessoas estão deixando de ser ministradas. Deus queria mudar uma vida através da sua. Só que por conta de medo e vergonha e covardia, você enterrou o dom. Cara, existe uma responsabilidade sobre nós que recebemos o dom de Deus. Existe uma responsabilidade de nós cuidarmos do dom, de nós buscarmos evoluir, de nós buscarmos aplicar o dom para a glória de Deus. É uma responsabilidade. Receber um dom de Deus é uma responsabilidade também. Porque não tem a ver só com a gente, mas tem a ver com as pessoas que seriam abençoadas através do dom que nós recebemos de Deus. Então, a primeira coisa que pode estar nos impedindo de viver os propósitos de Deus é justamente nós estarmos deixando o dom morrer. Nós estamos escondendo dons e talentos. A segunda coisa que pode estar nos impedindo de viver os propósitos de Deus é que a gente vai mais a fundo. Eu quero ler no segundo capítulo de 2 Timóteo, no versículo, a partir do versículo 15, onde Paulo vai dizer para Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado. Eu quero ficar só aqui. Procura-se apresentar-se a Deus aprovado. Paulo não está falando, Timóteo, procura-se apresentar-se a Deus, ou melhor, procura-se apresentar-se aos homens aprovado. Procura-se apresentar-se às pessoas aprovado. Procura-se apresentar-se aos outros aprovado. Paulo fala para Timóteo, procura-se apresentar-se a Deus aprovado. A Deus. O problema da gente é que muitas vezes nós não estamos vivendo os propósitos de Deus porque nós estamos buscando a aprovação dos homens e não de Deus.
Nós estamos procurando ser aprovado pelos homens e não por Deus. Nós não estamos querendo nos apresentar-se aprovados a Deus, mas aos homens. Nós estamos querendo que os homens olhem para nós e não Deus. E sabe o que acontece com as pessoas que buscam a aprovação dos homens e não de Deus? Elas se frustram. Elas sofrem rejeição. Elas sofrem essa rejeição e essa rejeição frustra elas e elas ficam magoadas. Vai ter gente que não vai gostar da nossa pregação. Vai ter gente que não vai gostar do nosso louvor, da forma com que a gente louva. Vai ter gente que não vai gostar da forma com que você lidera. Vai ter gente que não vai gostar da forma com que você aconselha as pessoas. Mas o nosso objetivo não é a aprovação das pessoas, é a aprovação de Deus. Agora, quando nós focamos a nossa vida em estar aprovado diante das pessoas, que é quando a gente tem um sentimento de aceitação, uma busca incansável por ser aceitado pelas pessoas, a gente se força a fazer coisas a qual nós não deveríamos fazer. A gente se força a agir de maneiras a qual nós não deveríamos agir, buscando uma incansável aprovação das pessoas, uma incansável aprovação dos homens, uma incansável aprovação de seres humanos. Quando a gente volta a nossa vida à aprovação das pessoas, a viver para ser aprovado pelas pessoas, nós estamos vivendo uma vida de frustração, porque as pessoas elas não vão se agradar sempre. Vai ter alguém que não vai gostar, vai ter alguém que vai falar, e se a gente está buscando a aprovação das pessoas, qualquer comentário contrário vai fazer com que a gente se frustre e perca o foco. Perca o foco. Ah, mas eu não gostei da sua pregação. Aí a pessoa se magoa. Ela já não quer pregar mais. Ah, eu não gostei da forma com que você louvou. Aí a pessoa se chateia. Ela não quer louvar mais. Eu não concordo com a forma com que você lidera. Aí a pessoa se frustra. Ela fala, eu estou fazendo de tudo para agradar as pessoas e as pessoas não me aceitam. Eu vou parar de liderar. Eu vou entregar os jovens, eu vou entregar o círculo de oração, eu vou entregar o pastoreio, porque eu não fui aprovado pelos homens. Quem busca a aprovação dos homens perde o foco. Nós temos que buscar a aprovação de Deus. Nós temos que buscar estar aprovados diante de Deus, mesmo que isso signifique estar reprovado diante dos homens. É muito melhor eu ser aprovado por Deus e reprovado pelos homens do que eu ser reprovado por Deus e aprovado pelos homens. Imagina, os homens te aplaudem, as pessoas te aplaudem, batem palma pela forma que você prega, batem palma pela forma que você louva, batem palma pela forma com que você lidera, mas Deus está lá reprovando as suas ações. Reprovando. Agora, as pessoas vão falar, eu não gosto da forma com que você prega, eu não concordo com a forma com que você lidera, eu não concordo com a forma, eu não acho legal a forma com que você louva, mas Deus está olhando para você e está falando assim, é desse jeito que eu quero que você faça, é dessa forma que eu quero que você haja, é desse jeito. Muitas pessoas podem não te aprovar, mas eu estou te aprovando. Então busque apresentar-se a Deus aprovado e não diante dos homens. Porque a rejeição dos homens, ela não é pior do que a rejeição de Deus. É muito pior ser rejeitado por Deus do que ser rejeitado pelos homens.
Vale a pena ser rejeitado aqui na terra para ser aprovado no céu. Vale a pena ser reprovado aqui pelas pessoas para ser aprovado nos céus. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Olha para Jesus. Jesus viveu uma vida em que muitas pessoas, muitos do sistema religioso não concordavam com o que ele falava, não concordavam com o que ele dizia, não concordavam com o que ele ensinava, inclusive por isso crucificaram ele. Mas ele foi um varão aprovado diante de Deus. As pessoas não concordavam. As pessoas o reprovaram aqui na terra. Mas Deus o aprovava no céu. Deus o aprovava. Vale a pena ser reprovado aqui na terra pelas pessoas e aprovado por Deus. Então vamos parar de viver uma vida buscando aceitação, buscando reconhecimento humano, buscando uma aprovação humana e vamos focar a nossa vida, o nosso ministério em estar aprovado diante de Deus, em ser reconhecidos por Deus, em ser aprovado por Deus, em ser aceitos por Deus. É isso. É isso que nós somos chamados para fazer. Nós fomos chamados aqui na terra para viver e fazer a vontade de Deus e não dos homens. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E para a gente encerrar, a terceira, só para a gente recapitular aqui, coisas que podem estar nos impedindo de viver os propósitos de Deus nós estamos escondendo, negligenciando, deixando morrer o dom de Deus que está em nós. O segundo motivo, nós estamos buscando a aprovação dos homens e não de Deus. E o terceiro motivo a gente vai encontrar lá no capítulo 2, no versículo 23, onde Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, olha só, preste atenção. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Nós estamos perdendo tempo demais com coisas que não importam. Nós estamos perdendo tempo demais com discussões inúteis, com brigas inúteis, com pensamentos inúteis. Nós estamos brigando por posição. Nós estamos brigando por... Deixa minha caneta cair. Nós estamos brigando por status. Nós estamos brigando por posição, discutindo à toa, com coisas que não vão nos levar a nada. Estamos perdendo tempo com discussões, de vez viver os propósitos de Deus. Estamos perdendo tempo com brigas e com discussões. Estamos perdendo tempo com competições. O meu grupo de jovens é maior. Minha igreja tem mais membros. Eu prego melhor que fulano. Eu prego melhor que ciclano. E aí você fica preso numa competição que você criou na sua cabeça. Você está atrasando os propósitos de Deus na sua vida. Você está se auto-sabotando. Está dando tiro no pé. Porque se a gente ficar brigando à toa, a gente não frutifica. Não frutifica. Então qualquer ideia de nós estarmos enxertados dentro de um reino, dentro de uma videira, é frutificar. Então nós não podemos perder tempo com um passarinho que vem plantar ninho na nossa árvore. Não, a gente não tem que perder tempo se a árvore do vizinho está dando mais fruto que a minha. Eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar o meu máximo. A grama do vizinho é mais verde. Não, eu vou cuidar da minha grama que Deus me deu. Eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Mas a igreja do fulano tem mais membro. Não é sobre isso o evangelho. Deus te entregou algo e você precisa cuidar disso que Deus te deu. Deus te entregou algo e você precisa cuidar disso. Para de perder tempo com discussão.
Para de perder tempo com baboseira. Para de perder tempo com competição. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te deu uma igreja de 10 membros, amém. Se Deus te deu uma igreja com 1000 membros, amém. Se Deus te deu um grupo de jovens com 5 jovens, amém, glória a Deus. Se Deus te deu um grupo de jovens com 150 jovens, amém, glória a Deus. Mas faça a vontade de Deus. Não discuta, não brigue. A insensatez ela é algo que não vale a pena. Não vale a pena. Não vão levar a gente a nada. Não vão levar a gente a lugar nenhum. Não vão levar a gente a melhorar em nada, mas a regredir. Então Paulo está falando assim para Timóteo, evite essas discussões insensatas e absurdas, porque elas só provocam brigas. E briga causa separação. O tanto de separação dentro do reino que aconteceu por causa de uma briga insensata, meus irmãos, vamos focar naquilo que realmente importa. Vamos focar na nossa salvação, em operar a nossa salvação, em operar as boas obras que nós somos chamados para fazer, independente da escala, independente do tamanho. Deus entregou a cada um segundo a sua medida. Deus sabe o que está fazendo, porque Deus é bom. Deus é bom, Ele sabe da sua capacidade. Então, para de olhar para a grama do vizinho e começa a cuidar da sua, porque se a gente começar a olhar para a grama do vizinho, a gente vai deixar a nossa grama morrer. Se a gente ficar olhando demais para a plantação do vizinho, a gente vai deixar a nossa plantação morrer. Amém? Receba essas palavras em nome de Jesus. E vamos focar no reino de Deus. Vamos nos lembrar de que Deus nos entregou dons para nós executarmos e aplicarmos na sua obra, para a sua glória. Existem coisas que é para ser realizada através da nossa vida e nós não podemos nos omitir. Vamos parar de buscar a aprovação dos homens e buscar a aprovação de Deus. Vamos parar de buscar, de brigar, de discutir, de se meter em discussões insensatas e absurdas. Vamos focar no reino de Deus. Vamos parar de olhar para a grama do vizinho e querer criar uma competição e vamos cuidar daquilo que Deus nos entregou para cuidar. Vamos focar no reino. Vamos viver o reino que Deus nos chamou para viver. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, para a gente poder estar encerrando esse Biblicalcast, esse retorno do Biblicalcast, depois de um bom tempo. Amém? Vamos fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Através da Tua palavra, Pai, nós entendemos que nós precisamos reavivar, Pai, o dom que o Senhor nos entregou. Nós precisamos reavivar aquilo que o Senhor tem nos dado, o dom que o Senhor tem nos dado, que é para ser usado para a Tua honra e glória, Pai. Então, Deus, nos dê coragem e repreenda todo espírito de covardia, todo espírito de timidez, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus. E que nós possamos reavivar o dom que o Senhor nos entregou. Deus, que o nosso coração venha estar voltado a buscar a aprovação do Senhor e não dos homens. Que nós busquemos estar aprovados diante de Ti, nos apresentarmos aprovados diante de Ti e não dos homens, Pai. Que nosso foco seja agradar ao Senhor, seja agradar a Ti e não às pessoas. Pai, nos ajude a evitar também discussões, competições desnecessárias, Pai, que só dividem e causam brigas no Teu reino. Nos ajude a ser melhor, Pai. Nos ajude a melhorar como pessoas. Nos ajude a melhorar como cristãos. Nos ajude a melhorar, Pai, para nós sermos bons servos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor porque entendemos que somos falhos e pecadores. E muitas vezes nós caímos em si e nos percebemos, Pai, escondendo e enterrando os talentos, buscando a aprovação dos homens e nos metendo em brigas desnecessárias.
Nos ajude a ser conforme o padrão bíblico, Pai. Nos ajude a moldar nosso caráter, Deus. É que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, sobre cada um que assiste esse podcast. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, esse retorno do Biblicalcast. Foi um tempo, algo que Deus ministrou muito no meu coração. Eu fui ministrado aqui. Amém? Então, muito obrigado a você que acompanhou. Não esquece, se você está vendo pelo Spotify, curte, favorita, salva na sua playlist. Se você está vendo pelo YouTube, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha no grupo compartilha no seu Instagram, compartilha no seu WhatsApp com as pessoas que precisam ouvir isso. Amém? Se você foi edificado por essa palavra, se você foi edificado por isso que foi ministrado aqui, compartilha, não guarda só para você. Amém? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.